Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula sobre os 5 pilares da imunidade infantil. Muito assunto hoje, você que tem filho em casa, que tem sofrido com as alergias, dermatite, alteração do sono, né, dificuldade ali de concentração, tudo isso nós vamos falar hoje aqui na nossa aula aberta. Tem muito conteúdo, vai ter também dicas práticas, o que você pode fazer para melhorar essa situação. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para você, para a sua família nessa noite. Então, compartilhe já com amigos, com outras mães, outros pais que você conhece que têm filhos alérgicos, com todas essas alterações intestinais também, porque o assunto de hoje é um assunto que eu tenho a prática clínica, eu atendo muitas crianças nesse quadro clínico e tenho certeza que vai ter alguma informação que você ainda não sabia. Eu falo que o conhecimento ele é libertador e transformador também, né? Então, seja muito bem-vindo. Vou abrir para perguntas depois, para a gente interagir. Eu já recebi algumas perguntas já do questionário que vocês responderam lá no nosso grupo. Nós temos um grupo exclusivo, né? Temos informações ali e vocês responderam algumas informações importantes que eu coloquei aqui na aula, mas também no final da nossa aula eu vou abrir para perguntas. Então vamos lá, vamos começar, vamos iniciar aqui. Eu sou a doutora Thaís Santana, nutricionista, para quem não me conhece. Eu já atuo há 16 anos na área clínica. A minha especialidade é trabalhar com doenças intestinais, doenças alérgicas, autoimunes. Eu fiz o meu mestrado na Unicamp em fígado, trabalho bastante com o sistema gastrointestinal. Então, a minha prática clínica com crianças alérgicas, com alterações intestinais, com até doenças autoimunes também, atendo bastante crianças com crises de ansiedade, com dificuldade de concentração, e tudo isso tem muita relação com o nosso intestino. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas nós temos uma conexão, um eixo de cérebro-intestino que é muito ativo e tem muita relação com todas essas alterações, além da questão imunológica também. Então eu vou trazer aqui para vocês, enquanto vocês estão compartilhando aí o link da live, nós vamos ter aqui um testemunho muito rápido, breve, para vocês, da Gabriela, onde eu cuidei da filha, cuido até hoje, que é a Lara, que ela fez todos os processos e ela já tinha lutado muito, né, até entender o que estava acontecendo com a Lara, e ela fez um breve depoimento contando para vocês os resultados, e eu faço questão que vocês saibam e entendam o que ela passou. Então vamos lá? A Lara era uma bebê que até os 4 meses não dormia 10 minutos. Com 8 meses, ela tinha insônias, 5 vezes na semana. Ela acordava às 11 e ia dormir às 6 da manhã. Ela tinha uma dermatite atópica, bem grave, coçava, doía e não conseguia evacuar, por vezes por 11 dias. Foi só depois do tratamento da doutora Thaís que a dermatite melhorou, o sono foi melhorando e finalmente ela conseguiu, né, voltar a usar o banheiro, fazer cocô, e foi um tratamento que foi um sucesso. Sempre falo que eu vou seguir ela para sempre. Inclusive, ela cuidou de mim depois eu tive uma segunda gestação, ela cuidou de mim durante a gestação e tem cuidado também do meu bebê. Ela cuida de toda a família. Ela tem muito conhecimento, muita vivência prática e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Como eu disse, eu devo a minha sanidade a ela. Um beijo carinhoso. Então o motivo da aula é trazer para vocês esse olhar, né? O que nós temos que fazer? E aí eu trouxe alguns parâmetros que nós temos hoje, né? Nós temos
um aumento muito grande. Eu que tenho a prática clínica no consultório, de 3 anos para cá, eu de fato tenho atendido muitas crianças com alergia, tem sido algo presente, né, mais intenso no meu consultório. Então nós tivemos um aumento muito grande de crianças com alergia respiratória, com dermatites atópicas, e as dermatite atópica nós temos ali uma prevalência de até 20% das crianças, né? É muito alto esse número, né? E fica no ciclo frequente de antibióticos, antialérgicos. Tem crescido muito a reatividade alimentar. O que é isso? Crianças cada vez mais reagindo imunologicamente com alimentos, né? Às vezes não é tão perceptível os sintomas quando uma criança come um alimento que ela tem uma alergia imediata, que ela vai ter ali uma urticária, ou ela vai ter uma alteração gastrointestinal, uma diarreia muito grande, vômitos. Nós percebemos que tem algum alimento, né? É mais perceptível, porque é uma reação imediata. Mas cada vez mais as crianças estão reagindo com todo tipo de alimento de diversas formas, alergias, sensibilidades, intolerâncias, a ativação ou aumento de histamina no intestino também. Nós temos alguns alimentos que são alimentos saudáveis, que produzem histamina, e se essa criança já tiver uma quantidade alta de histamina nesse intestino, ela vai desenvolver também essa reatividade alimentar. E muitos congressos, revistas internacionais, cursos, têm já trabalhado e tratado a questão da alergia alimentar, das doenças imunológicas também, e considerado, nós temos uma consideração para testes que não são mediados por IgE, mas sim por IgG, para hipersensibilidade alimentar. Antes a gente não ouvia sobre isso. Nós só sabíamos dos testes de IgE. Quem aqui tem uma criança alérgica em casa sabe do que eu estou falando. Já fez teste de IgE para alimentos, né? Às vezes teste cutâneo, teste de tolerância oral para avaliar, mas nós temos outras formas de avaliações, porque muitas das alergias, algumas alergias, não são IgE mediado. E às vezes a criança já fez vários testes para vários alimentos IgE mediados e não vem essa alergia. E aonde está? Pode estar aqui, no IgG, né, que é uma hipersensibilidade. E isso vem porque tem aumentado muito as intoxicações, alterações das bactérias intestinais, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Um outro dado muito alarmante tem sido a prevalência para a investigação também de doenças autoimunes. Nós temos o FAN, que é um fator anticorpo antinuclear, que ele é um biomarcador comum de autoimunidade. E olhe só, aumentou quase 300% em adolescentes de 12 a 19 anos. Olha, é um dado super recente, agora de 2024. Então é um exame simples de ser feito e ele tem vindo reagente em adolescentes, com um aumento gigantesco, né? Então é algo para entendermos o que está acontecendo com a nossa imunidade, com a imunidade das nossas crianças. Da onde vem? Qual é a origem? Né? Quando nós temos o uso de um medicamento, o medicamento ele vai silenciar um sintoma, mas nós temos que entender a causa, o porquê que essa criança está adoecendo. Nós temos também um aumento da seletividade alimentar, carências nutricionais, crianças com alteração digestiva, alterações intestinais, né? Uma hora com o intestino com uma diarreia muito intensa, mas também quadros de criança com o intestino muito preso, com o abdômen muito distendido. O corpo ele fala. Então, quando você percebe reações no seu filho, você já sabe que tem alguma coisa acontecendo. Às vezes os exames estão normais. Quando você vai avaliar e ver a criança, você vê que não está normal. Aquele cocô não está normal, né? Numa consistência mais líquida, mais clara. Então, isso já vai chamando a atenção dos pais. Alimentos ultraprocessados,
com aditivos químicos, os corantes, os adoçantes, né? Tudo aquilo que brilha os olhos das crianças. A criança vê tudo muito colorido, acha lindo, mas por trás nós temos ali produtos químicos, produtos que intoxicam as células, que matam as bactérias benéficas do intestino e aumentam as bactérias tóxicas, e tudo isso vai culminar numa disfunção imunológica. E aí nós vamos entender que, para que possamos restaurar a imunidade dos nossos filhos, nós temos que seguir uma ordem, nós temos que tratar a causa. E por isso eu trouxe 5 pilares para discutirmos hoje sobre a imunidade, para aumentar essa imunidade. Nós vamos falar sobre a alimentação natural. É claro que aqui todos vocês sabem que comer comida de verdade faz parte para termos imunidade. Não tem como o nosso organismo funcionar bem, nós temos energia, disposição, células imunológicas, se nós não tivermos o nutriente, se não tivermos o alimento de verdade. Então isso não é novidade para ninguém, nós sabemos disso. Mas, muitas vezes, nós achamos que os nossos filhos estão comendo comida de verdade e quando a gente para observar, a nossa casa está cheia de pacotinhos, produtos industrializados e ali carregando alimentos ultraprocessados. E aí nós temos que trabalhar como um pilar da imunidade também, equilíbrio da microbiota intestinal, nós vamos falar sobre isso, o sono reparador. Nós tivemos ali no questionário muitas crianças com sono agitado, um sono conturbado, a criança não dorme. Foi o caso da Lara também, que a Gabriela trouxe para nós, ela não dormia, uma criança de 1 ano e meio que não dormia. E por quê? Tinha coisas ali acontecendo e nós vamos falar sobre isso. A desparasitação natural, extremamente importante. Aí nós vamos entender que quando o organismo já está doente, quando nós já temos disfunção imunológica, quadros de alergias, dermatites, alterações intestinais, seletividade alimentar, nós temos parasitas envolvidos. Porque nós não estamos no estágio natural e no estágio da saúde. A criança está adoecida. O adoecimento com as intoxicações deixa o ambiente favorável para parasitas. Então, parasitas é algo que nós precisamos lidar quando temos um quadro já de doença. E aqui é esse olhar que eu quero chamar também a atenção, porque a desparasitação que nós vamos falar não é a química, não é com o uso de remédios, é a desparasitação natural, que não tem toxicidade para o fígado, né? Mínimo, quase zero de toxicidades, porque o remédio, claro que em algumas situações é necessário o remédio. Ninguém está falando que o remédio não é necessário. Porém, quando nós estamos tratando a causa e alinhando tudo, o método natural, ele vai conseguir restabelecer as funções orgânicas. Não é só matar parasitas, e nós vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre os suplementos imunomoduladores, o que nós temos que fazer para restaurar essa imunidade. E aí, nós começamos entendendo o que agride as nossas crianças. Nós temos os antígenos. Quando nós estamos falando de uma alergia, algo que vai ser mobilizado, nós temos proteínas estranhas, é algo que vem de fora, é algo que a criança ou ingere ou ela tem contato, tá? Então ela vai ter algo estranho, ou um parasita, por exemplo, que vai causar ali também uma reação. Então pode ser proteínas estranhas, pode vir de alimentos, pode vir de alguns bichos mesmo, vírus, bactérias, parasitas, fungos. Tudo isso torna-se um antígeno, algo agressor para essa criança. A função do nosso sistema imunológico é de neutralizar, tá? Então, nós temos naturalmente os nossos órgãos para fazer esse processo de neutralizar as toxinas, né? E eliminar patógenos. Então, quando a gente pensa no intestino, o intestino tem essa função, o fígado tem a função de neutralizar toxinas, né? O rim excreta essas toxinas. Então,
tudo no nosso corpo, ele tem uma funcionalidade quando estamos na saúde. Quando o organismo já está adoecido, ele perde essa capacidade. Ele não consegue fazer esse processo. E aí nós precisamos auxiliar e ajudar. O nosso corpo, né, as nossas crianças, e isso é para todo mundo, nós temos as barreiras naturais. Nós temos a nossa pele. A nossa pele, ela tem as barreiras, os ácidos graxos, a gordura da nossa pele já é uma barreira protetora. Então ali, quando a criança tem muitas alergias na pele, nós já temos um desequilíbrio das bactérias, do nível de gordura dessa pele, da hidratação, que já está causando deixando propenso para essas alergias. São fatores internos, mas externos também. A saliva também nós temos enzimas na nossa saliva. A lisozima é uma enzima que já é protetora. Ela vai matar alguns parasitas ali que vão adentrar na boca, que é o primeiro contato, às vezes, quando nós vamos ingerir um alimento, a ingestão de alimento é na boca. Então, a lisozima já vai também fazer esse papel protetor. O nosso suor, a lágrima, no nosso estômago, a acidez do estômago, além de digerir, nós temos que ter um estômago com uma acidez 2,5, 3, para fazer digestão proteica, mas também para matar parasitas. Tudo tem uma finalidade. E o que tem acontecido hoje? Muito difícil ter um estômago com um pH 2,5, 3. Então nós temos, além de alterações digestivas, um parasita que era para morrer nesse estômago com esse ácido, não morre. Ele desce um pouco mais. E aí ele vai encontrando fragilidades para ir cada vez mais internamente e fazer a bagunça, né? Então nós temos aí as nossas barreiras naturais. Nós temos no quadro de alergia alimentar, que eu já comentei um pouco com vocês, que a alergia ela é uma resposta imunológica de proteína externa, é algo externo, é o que vem de fora. Tem que ter a ingestão ou o contato com alguma coisa que vai ativar o sistema imunológico, tá? Essa reação da alergia alimentar aqui especificamente, ela pode ser uma reação imunológica, que é quando é mediada por IgE, e aí quem tem crianças alérgicas aqui sabe, né? IgE é uma reação de alergia, o IgE é um exame que nós fazemos porque é uma imunoglobulina que reage imunologicamente, é sistema imunológico. E também nós temos a não imunológica. As não imunológicas, nós temos a avaliação pelo IgG, por exemplo, né? Então, muitas crianças reagem com alimentos não pelo IgE, mas pelo IgG, que é uma alergia alimentar não imunológica, uma reação não imunológica. Em geral, essa alergia ela começa precocemente, né? Ali, crianças, muito comum, mas nós temos adultos com outras doenças mais evoluídas, que a gente diz uma doença mais intensa, que começou com a alergia na infância. Então, essa debilidade imunológica vai fazendo com que essa criança, ao avançar da idade, vai tendo outros problemas de saúde decorrente das alergias. E aí nós temos... Aqui. Já falei para vocês a mediada por IgE, né? E tem as alergias mistas, que é mediada por IgE e também tem a mediação não imunológica, as duas. Por exemplo, as esofagites, de eosinófilos, né? A infestação de eosinófilos no esôfago, a eosinófilos no estômago também, no intestino, as dermatites atópicas. Então, olha só, a dermatite atópica, ela é mista. Ela tem uma reação imunológica, IgE mediada, mas ela também tem uma reação não imunológica, que aí nós temos outros gatilhos que temos que investigar. E um dado muito importante para você que tem filho com dermatite atópica, crianças com dermatite atópica têm
80% de desenvolver rinites e asma, 35% de ter alergia alimentar e também transtorno psiquiátrico, TDAH, depressão, ansiedade. Por quê? Falta de sono. Porque as dermatites coçam. A criança, às vezes, normalmente à noite, é um sono mais agitado. Ela pode ter essa alteração do sono que vai piorar todo o quadro imunológico e metabólico dessa criança, trazendo outras complicações. Então, normalmente, a criança alérgica, ela não tem uma coisa só. Ela tem a alergia, mas também, normalmente, ela tem uma alteração de concentração, um sono agitado. Ela pode ter alteração digestiva, a barriga que fica estufada. Ela reclama muito de dor em volta do umbigo. Ela tem, às vezes, náuseas frequentes, esse mal-estar. Por quê? Porque não é só a pele. Não é só a alergia que está manifestada na pele, não é só a pele. Tem outras causas por trás. Por isso estamos com a aula, né? Para que você entenda um outro olhar que às vezes não foi apresentado para você. Às vezes você já sabe todos os testes de IgE e os testes, já fez todos os outros exames e não encontra uma explicação. Por isso, o motivo da aula, porque nós temos outras coisas a serem investigadas e trabalhadas também com essas crianças. E aí, eu trouxe aqui para vocês que nós tivemos agora, em 2025, uma atualização nos arquivos de alergia alimentar. Isso foi muito importante, gente. Ó, em 2025, a última atualização tinha sido em 2018. E agora, 2025, essa atualização que englobou alergologistas, imunologistas, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, para consenso de quais as diretrizes a serem trabalhadas com as crianças nos quadros de alergia alimentar. E olhe o que apareceu para ser trabalhado agora em 2025 no quadro de alergia alimentar. Olha aqui. Alterações epigenéticas, disbiose, aumento de permeabilidade intestinal. Apareceu a causa, uma das causas da alergia alimentar, alterações intestinais, desequilíbrio das bactérias intestinais. Isso que é disbiose. Claro que nós temos fatores genéticos. Esse fator genético, nós não temos como mudar um fator genético, tá? O fator genético, uma vez instalado, não se muda o gene. O gene está ali. Porém, nós conseguimos silenciar esse gene. Nós podemos deixar ele quietinho ali. Ou, dependendo da nossa epigenética, do nosso estilo de vida e do que nós fazemos, nós podemos fazer esse gene acordar. Então, nós não temos como mudar um gene, mas ele não temos como fazê-lo desaparecer, mas a gente consegue silenciar. Fatores ambientais interferem nas alergias, mas isso já era discutido e conhecido, que é qual o tipo de parto que essa criança teve, qual é a dieta, quais as exposições, usou muito medicamento, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o que não tínhamos é linkando com alterações no intestino. E isso não tínhamos aqui, no arquivo, nas atualizações de alergia alimentar, que são diretrizes. Mas, na prática clínica, eu já trabalho há 16 anos com isso. Então, nós tivemos ali, em 2010, aproximadamente, no Brasil, né, fora já há muito tempo, mas no Brasil, por volta de 2008, 2010, começaram a se falar do intestino. E quando a gente pensava em modular o intestino, era falado muito em probióticos, né? Então, a gente achava, eu fui uma dessas também, né? Em 2010, eu estava fazendo mestrado, o meu mestrado em fígado. Eu já estava estudando, já estava atenta a esse olhar para o intestino, mas a gente achava que era o uso de probióticos que fazia toda essa modulação intestinal. E, na verdade,
O probiótico, ele é usado sim, mas ele é a 4ª etapa, ou seja, as 3 etapas anteriores, extremamente necessárias para que possamos restaurar a permeabilidade intestinal, isso nós não sabíamos. E depois começaram-se a aparecer, então na prática clínica, eu já tenho pelo menos 10 anos de prática mesmo trabalhando o intestino. Há 16 anos que eu atendo. E pelo menos 10, 12 anos eu já faço esse trabalho intestinal. Então isso para nós foi algo muito forte e emocionante. Eu que tenho a formação em modulação intestinal e já sei da relação do intestino com doenças alérgicas, doenças imunológicas, foi muito gratificante ver isso já num arquivo, né, numa diretriz. E aqui eu trouxe para vocês um teste, esse é o teste de IgG, é de hipersensibilidade alimentar, é um paciente meu, uma criança que tem, essa criança, vou só passar um para vocês verem aqui, ó, tem dermatite atópica, APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, desde muito bebê, alergia imediata a ovo, ou seja, alergia IgE mediada para o ovo. Então, é aquele teste de IgE. Só que quando nós fomos fazer o IgG, então, pelo IgE, o que nós sabíamos dessa criança? Ovo, leite, todos os laticínios, porque era a proteína do leite, não só a lactose, tá? A proteína. Então, já sabíamos até então desses dois, leite e ovo. Quando eu fui fazer o teste de IgG, que é o de hipersensibilidade, olha quantos alimentos essa criança estava reagindo. Olha aqui, vou voltar um slide, porque olha, os vermelhos, para vocês entenderem, não vai dar para ler todos, mas eu destaco para vocês, o vermelho é o grave. É um alimento que está entrando, essa criança está consumindo e está piorando os quadros de dermatite, mas não são alimentos IgE mediados, são IgG. Olha aqui, farinha de centeio, farinha de trigo altíssimo, ó, mais que 50. Olha desse outro lado aqui, outros vermelhos, ó, castanha, amêndoas, castanha de caju, castanha portuguesa, olha os laranjas, também altíssimo, olha os valores, 40, 39, tá vendo? Qual é o valor que já me chama atenção para vocês entenderem? 20. O valor de 20 já me chama atenção, e o 20 está no amarelo aqui, ó, um amarelo um pouquinho mais forte que o amarelo clarinho, ó, que está 13, mas esse 20 já me chama atenção. Esses aqui estão em 40, 50. Então, são valores absurdos. Olha mais aqui, ó, ervilha, grão de soja, olha no laranja, mix de feijões, lentilha. Então, essa criança, ela estava com exclusão só do leite e do ovo, só que as dermatites continuavam. Tinha crises de dermatites. Outros quadros também, né? Quadros intestinais também, distensão abdominal. Só que era uma criança muito pequena. Eu comecei a tratar bebê antes de 1 ano, e aí já está com 1 ano e meio, e aí a gente começou a identificar outras coisas. E não para por aí, gente. Olha só, tem mais. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem mais aqui, ó. Mais laranjas. Olha quantos alimentos essa criança estava reagindo. Olha aqui. E aí também nós fizemos um teste de microbioma intestinal, que era um teste para saber quais as bactérias que tem nesse intestino. É um teste genético de microbiota feito por fezes. O IgG é por sangue, tá? A gente faz pelo dedo, é sangue capilar. E o de microbioma são fezes, é um teste por fezes. Um teste genético onde a gente avalia as bactérias que tem no intestino, se temos bactérias benéficas, bactérias mais tóxicas, disbiose, que é a alteração entre as bactérias, fungos nesse intestino, qual a proporção. E essa criança, ela veio, tá pequeno aqui, mas eu vou destacar para vocês, ela veio com um padrão de desequilíbrio, ou seja, a quadro de disbiose, né? E não tem como, depois que eu vi o teste alimentar, tem disbiose mesmo, tá? Mas veio esse padrão de desequilíbrio e veio que ela tem ausência de uma bactéria que é extremamente protetora, tá pequeno aqui para vocês, mas chama Akkermansia mucinífera, AKK. Essa bactéria é uma bactéria benéfica do intestino, grande produtora de butirato,
que é uma substância que traz saúde para o nosso intestino, aumenta a imunidade, ajuda crianças, por exemplo, que têm excessos de açúcar no sangue, alteração de colesterol, crianças com obesidade, crianças alérgicas. Então aqui esse teste mostrou que essa criança estava sem essa bactéria, ausência, e estava com uma grande quantidade de bactérias proteolíticas. O que são bactérias proteolíticas? As proteobactérias são bactérias que fermentam proteínas mal digeridas. Muito comum para quadros de alergia alimentar, onde nós temos proteínas externas. Lembra lá no começo que eu falei que tem proteínas externas? Olha o que estava fazendo essa má digestão dessa criança, esse quadro inflamatório aumentando bactérias, proteobactérias, aumentando o nível de toxicidade e inflamação no intestino. Então, tudo isso a gente conseguiu identificar com esses exames. A clínica já falava muita coisa, mas entendam que tem muitos alimentos aqui que a gente nunca ia suspeitar. Coco, né? O coco é um alimento saudável. O óleo de coco, o coco para ser comido, né? As castanhas, os grupos dos feijões, embora numa alergia alimentar, a gente tem os alimentos mais alergênicos. Leite, os laticínios, os grãos, de uma forma geral, são mais alergênicos, as castanhas, os frutos do mar. Nós já sabemos desses alimentos. Entrou agora, nesse consenso de 2025, o gergelim, como um alimento alergênico também que não estava. Então, nós sabemos desse, mas um coco, por exemplo, né, não faz parte. E outros alimentos aqui que essa criança estava reagindo. E aí, nós vamos entender que a síndrome de um intestino permeável, que é o intestino que está vazando toxinas, é algo que acontece nas crianças que estão com alergias, com dermatites, com sinusites, alergias respiratórias. A alergia respiratória tem muita relação com o intestino, há muita relação. Eu trouxe aqui para vocês entenderem o que é o intestino saudável. É aqui, ó, é esse lado, onde as células intestinais estão juntinhas, bem apertadas, com não está permeável, tá vendo? Aqui nós temos essas junções e a mucosa muito bem definida, né? Bem equilibrada, tudo funcionando bem. Esse é o intestino saudável. Nós temos até alimentos, nós podemos ter alimentos, bactérias, mas ela não vai conseguir passar com facilidade, porque aqui embaixo nós temos o nosso sangue, ó. Tá vendo? E aqui no nosso sangue nós temos todo o nosso complexo imune. O nosso sistema imunológico reage quando algum invasor entra. Quando alguma coisa que não era para estar no sangue entra no sangue, o sistema imunológico entra em alerta. Então, quando nós temos o intestino saudável, alguma coisa vai passar, sim, só que vai passar em pequenas quantidades. Vai dar tempo do sistema imunológico fazer o anticorpo, reagir. Isso chama tolerância imunológica. Isso faz parte. Então, nós vamos ter um alimento um pouco mal digerido, às vezes passando, mas como o intestino está íntegro e saudável, passa devagar. Dá tempo do corpo reagir. Se entrou algum bicho, porventura passou algum bicho ali desapercebido, o organismo consegue fazer o seu sistema de defesa. Mas, quando nós temos o intestino totalmente permeável, olha aqui os buracos, ó, ele está fraco, ele está inflamado, olha os buracos, vai passar muitas toxinas, muitos alimentos mal digeridos. E aí nós temos aqui uma enxurrada no nosso sangue de substâncias que não eram para estar lá. E aí nós temos uma confusão imunológica. Com isso nós vamos ter alergia alimentar, excesso de toxinas no sangue que vai para o órgão, vai para fígado, vai para rim, vai para o cérebro, via sistêmica, tá? Nós temos estresse, ansiedade, nós temos muitas coisas ali permeando esse intestino. O que faz, então, o intestino que está íntegro ficar assim, dessa forma? Nós temos alguns fatores para isso. Uso de antibiótico, muito uso de antibiótico na primeira infância.
Porque a imunidade intestinal, a imunidade da criança, ela acontece nos 4 primeiros anos de vida. Até os 4 é a maturidade. É o período que o organismo vai reagir e vai criar essa imunidade, criar essas defesas. Por isso que tudo que acontece com a criança bebezinho, até intraútero, nós já temos muito estudo da criança no ventre da mãe. Tudo que acontece nesse período da primeira infância, uso de antibióticos nessa primeira infância, a criança nasceu de parto normal, parto cesárea, essa criança tem baixa produção de enzimas por N fatores, teve muitas infecções, teve que usar medicações, né? Isso vai fazer com que tenha lesão nesse intestino, tá? A criança vai ficando vulnerável, né? Problemas de metabolização de açúcar, né? Temos outras questões aqui, mas o que é importante saber? Alimentos, quando a criança começa a introdução alimentar, mas não só na introdução alimentar, que a gente toma bastante cuidado, né? Eu que estou com um bebê que está com 8 meses, começou com 6 meses a introdução alimentar, a gente toma cuidado, o que vai dar, né? Não vai dar besteira, vamos dar comida de verdade. Mas e essa criança quando está com 1 ano, 2? Nós temos que continuar com comida de verdade. E hoje não é o que vemos. As crianças estão comendo um monte de pacotinhos de alimentos que não são alimentos, são produtos alimentícios. Isso vai destruindo a barreira desse intestino, vai entrando essas toxinas e causando ali má absorção, deficiência nutricional, doenças autoimunes, inflamação. Crianças com alterações nos exames de colesterol, triglicérides, de açúcar no sangue. Cada vez mais nós temos visto isso. Violação da barreira hematoencefálica, olha aqui, as alterações neurológicas, por neuroinflamação, por intoxicações, tá? Vazando toxinas mesmo do intestino para o cérebro. Isso acontece. Quanto de IgA a criança tem? Normalmente as crianças que estão mais adoecidas têm o IgA muito baixo. Onde nós temos IgA muito? No leite materno. Então as crianças que não são amamentadas, elas já vão ter um IgA baixo, que é uma imunidade de mucosa. Elas já vão ter mais propensão a ter as alergias, essa barreira hematoencefálica, esse cérebro mais vulnerável a receber toxinas, porque o ambiente intestinal, o ambiente metabólico está tóxico. Então nós temos violação da barreira hematoencefálica também, alterando ali estresse, alteração de concentração, do sono, tudo está ligado, o corpo é um só, é importante que vocês entendam isso. 75% da nossa imunidade é feita onde? No intestino. Então, quando nós falamos de imunidade, não tem como trabalhar a imunidade de uma criança ou até de um adulto, tá? Vamos focar a nossa aula que é infantil para as crianças, mas não tem como trabalharmos a imunidade sem trabalhar o intestino. Temos que trabalhar o intestino, é extremamente importante. Precisamos fazer isso. E aí, a alimentação natural é o primeiro passo? É o primeiro passo, claro, comida de verdade. O que essa criança tem consumido, né? Ela está com alimentos, produtos alimentícios, não é alimento, né? Todos os coloridos atrativos ali, ou ela está com frutas, verduras, legumes, com alimento de verdade, comendo comida de verdade. Essa é a primeira coisa. Não tem como fazermos processo de restauração imunológica se não restaurarmos para uma alimentação natural. É importantíssimo, mas é um processo que nós conseguimos, e já tem estudos sobre isso, conseguimos em 3 dias, reduzir bactérias tóxicas do intestino, aumentar bactérias benéficas do intestino com uma alimentação natural. E aí, quando nós fazemos um processo assim, nós vemos o quanto as crianças não estão comendo frutas, verduras e legumes. Claro que temos crianças com seletividade alimentar. Mas quando a gente pensa em seletividade alimentar, essa criança, normalmente ela vai ser seletiva para alimentos de verdade, frutas, verduras, legumes.
mas as besteiras ela come. Ela come a bala, o doce, o achocolatado, o industrializado. Tem isso. Tem as crianças que têm a seletividade específica, mas tem muita seletividade alimentar que é por excesso de toxinas no intestino e no fígado. Aqui eu não estou falando de algo específico, que a gente sabe que tem crianças com autismo que tem uma seletividade para textura, para cor de alimento, tem esse quadro. E ali também nós temos alterações das bactérias intestinais, já tem muitos estudos mostrando isso. Alterações de bactérias intestinais, neuroinflamação, disfunção do nervo vago, mas temos muitas crianças com seletividade alimentar que comem o mesmo tipo de alimento por excesso de toxinas. Quando nós fazemos um processo para reduzir essas toxinas, a criança passa a comer comida. A mãe fala, mas como? Não comia. Mas por quê? Porque a causa daquela seletividade estava em excesso de toxinas. Então nós temos que eliminar algumas questões. Mesmo a criança que tem uma seletividade muito extrema, eu trabalho com isso também. Só da gente reduzir as toxinas, a gente já melhora esse quadro. Claro que tem outros profissionais e outras coisas a serem feitas, mas a gente já evolui o quadro da criança com um olhar que muitas vezes é deixado de lado. Ninguém trabalhando ou fazendo isso. Aqui no intestino, então, já que sabemos que tem muita relação do intestino, né? Quais são os alimentos que vão favorecer a saúde desse intestino para aumentar a imunidade? Alimento de verdade, a gente vê que tem comida, frutas de verdade, tá vendo? Ó, aqui nós temos um pouco de grãos, frutas, tem um ovo, tem verduras, legumes, comida de verdade. Agora, quando nós vamos para produtos alimentícios, fast food, tá vendo? Os processados, olha os sorvetes, bolachas recheadas, isso aqui não é alimento, gente, não é alimento. Ele pode ser gostoso, ter gosto de alimento, cheiro de alimento, mas o nosso corpo ele sabe o que é alimento ou não. Vai fazer crescer bactérias tóxicas, vai aumentar a permeabilidade do intestino, vai causar outras alterações, porque não é alimento. Então nós temos que resgatar o alimento que vai aumentar bactérias benéficas do intestino, bactérias que vão produzir substâncias boas para o cérebro, substâncias boas para o próprio intestino, para as alergias, para a redução das alergias e das inflamações. E aí, nós temos a microbiota intestinal como um segundo pilar a ser trabalhado nessa imunidade, né? Eu trouxe aqui, nós temos inúmeros estudos, tá? Mas olha, a relação da microbiota intestinal com doenças alérgicas em crianças, a relação da microbiota com o sistema imunológico nas alergias, na asma, a relação da disbiose, a alteração dessas bactérias intestinais, olha só, com o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, e aqui é um jornal, uma revista brasileira, nós temos ótimos estudos também aqui no Brasil, ótimos pesquisadores também aqui no Brasil, falando sobre isso, a conexão cérebro-intestino. Temos muito, muito sobre esse assunto. Trouxe aqui um caso também de alergia ao leite de vaca. Crianças que têm alergia ao leite de vaca é alergia à proteína do leite, tá? É a proteína, ou seja, todos os laticínios têm a proteína. E tem o quadro da intolerância à lactose. A lactose é um açúcar do leite, que não é só exclusivo do leite. Leite materno, por exemplo, tem lactose. Tá? Então, a intolerância à lactose, ela é uma dificuldade, uma capacidade reduzida de absorver a lactose, de digerir. Então, nós temos crianças que têm a intolerância à lactose, mas ela tolera bem alimentos de laticínios sem a lactose, ela tolera bem a proteína do leite. E nós temos crianças que têm a alergia ao leite de vaca, que ela não vai tolerar, ela tolera em outras situações a lactose, mas por ela ter a alergia ao leite de vaca, ela não vai tomar nada de laticínios da vaca.
né? Mas ela tolera a lactose. O problema dela não é a lactose, é a proteína do leite. Mas nós temos aqui, ó, um grupo de crianças, que é o que está aqui nos 2 quadros, que é a criança que ela tem a alergia ao leite à proteína e ela tem a intolerância à lactose. Só que às vezes essa alergia à proteína não está sendo mediada por IgE. Às vezes não é perceptível. Essa criança tem, às vezes, enteropatia, né? Ela tem uma alteração, muco, sangue nas fezes, uma doença intestinal. Então, a gente precisa observar. A criança que já tem a intolerância à lactose, que normalmente é uma criança pequena, ela normalmente vem com condições intestinais, gastroenterites. Essa criança pode ter giardia, que é um protozoário, tá vendo? Ela pode ter uma alteração no intestino causada pelo leite de vaca. Então, a gente precisa, quando vem uma intolerância à lactose, já fique atento, mesmo se você fez exames e não veio que ela tem alergia IgE ao leite de vaca, à proteína, fique atento já com a proteína, porque nós temos bastante crianças que têm a intolerância à lactose e está muito mascarado ali a alergia também à proteína, tá bom? Então é bem importante isso, e às vezes não é investigado. Aqui nós temos a relação do intestino com as doenças alérgicas. Olha aqui, só para vocês entenderem. Então, uma criança, quando ela tem disbiose, que é a alteração das bactérias intestinais, e essa disbiose pode ser por condições maternas, como estava a microbiota intestinal e uterina da mãe enquanto gestante, quando essa criança estava no útero, tá? Então aqui vem, ó, esse estudo mostra a condição do microbioma da mãe, das bactérias da mãe interferem na criança. Se essa criança nasceu de parto cesáreo ou parto normal, se essa criança na primeira infância, nos primeiros meses, recebeu alguma medicação antibiótico, qual foi a alimentação dessa criança? Ela foi amamentada? Ela usou fórmula infantil? Ela tinha consumo de alimentos mesmo ou entrou alimentos processados, né? Tudo isso vai contribuindo aqui para o aumento dessa disbiose, dessa alteração de bactérias. Tem também questões genéticas, claro, questões ambientais também, crianças, se ela mora em locais mais frios ou não, então às vezes muda de estado, de país, também muda a microbiota e isso pode favorecer as alergias, né? Temos vários estudos sobre isso. Essa criança, se ela está num quadro de disbiose, ela vai ter uma redução de bactérias benéficas que produzam butirato, que é uma substância, um ácido graxo de cadeia curta, que traz saúde imunológica para esse intestino. Olha aqui, ó, a redução do butirato, ó, ela para ter todos, só tem 3. Vai fazer o quê? Uma disfunção da resposta imune dessa criança, porque tudo acontece aqui nesse intestino e aí essa criança, ela vai desenvolver mais alergias. Então nós já temos muitos estudos mostrando isso. A relação desse ambiente intestinal com as alergias. Por isso que tratar o intestino é fundamental nos quadros de alergias, não tem como não tratar. Olha esse estudo feito com probióticos, que aí são bactérias benéficas do intestino, né? Cepas específicas. Eu falo, o probiótico, ele tem nome e sobrenome, tá? São cepas específicas. Usada em crianças, claro que teve aqui também a questão alimentar, mas ó, a criança com dermatite atópica e também tinha alergia à proteína ao leite de vaca. Olha a criança, com 3 meses do tratamento, a criança reduziu, né? Já reduziu, mas ainda tem. Então a gente vê que não é de uma hora para outra, porque tem outras questões que precisam ser trabalhadas também. Mas nós tivemos ali, depois de um tempo, uma redução bem significativa quando entramos também. Aqui foi um estudo feito, tá? Em 2021, coloquei aqui para vocês, para quem gosta de estudos, de detalhar o estudo, ir atrás, né? Se você é profissional também da área da saúde, que é importante, coloquei para vocês aqui esse estudo, mas aqui usando probióticos.
Tem manejos específicos só com o uso do probiótico de cepas, né? Lactobacillus rhamnosus, ó, tá vendo? Teve os tipos das cepas casei, Lactobacillus casei. Foi feito tratamentos com lactobacilos específicos para alergias e tivemos resultados aqui, tiveram resultados excelentes dentro desse estudo. Aqui nós temos a criança alérgica com angioedema, olha aqui. Então, quando a gente vê criança com os olhos com edemas, tá vendo? A criança acorda, fala, nossa, meu filho sempre acorda, tá com... Não é só porque dormiu. Você vê que às vezes fora do horário de manhã, também tem edema. Às vezes o edema não está tão assim, né? Ou nos lábios também, às vezes não está tão evidente esse edema. Mas um leve edema, você já começa a desconfiar que essa criança está com uma alergia alimentar oculta. Muito provavelmente. Olha essa dermatite aqui. A dermatite, olha aqui, né? Que fere bastante. Dermatites tem relação com o intestino, nós já vimos isso, com imunidade intestinal. A alergia alimentar pode estar por trás das dermatites também, mas às vezes a criança fez testes de IgE e veio fungos. Teste para fungos, altíssimo. E aí, fungos e mofos. E a mãe já tirou tudo da casa, já resolveu tudo, mas os testes de IgE para alimentos não veio glúten, não veio leite, não veio ovo, não veio outras coisas. Mas tem uma atenção aqui especial para esse quadro. Principalmente aqui nessa parte dos braços, atrás do joelho, muito intenso, que veio para ácaros, para mofos, para fungos, nas farinhas dos pães e dos biscoitos. A nossa legislação ela permite um valor que para essa criança já vai mobilizar muito de ácaros, tem as micotoxinas dos fungos. Então essa criança às vezes está comendo bastante pães, biscoito, bolacha, porque não veio o teste de IgE para glúten, né, o trigo ali para o glúten, que vem, a farinha de trigo tem muito glúten, farinha de centeio também, mas não veio nesse teste. Então a criança está comendo os pães, as bolachas e biscoito cheio de ácaros, cheio de fungos, também de mofos, de micotoxinas, potencializando essa dermatite. Então a gente precisa ficar atento. Também intoxicações por níquel também, tá? Essa criança, a gente precisa investigar. Então, são quadros ali para a gente nos atentar. Se você já fez, já fiz o teste de IgE, mas muitas vezes não fez outros tratamentos, não tratou o intestino dessa criança, né? Não tratou nenhum quadro dessa microbiota, não conseguiu identificar outros alimentos, né, que não são IgE mediados, mas ela provavelmente está com uma alergia IgG mediada. Então aqui é para chamar a atenção de vocês nesse sentido, tá? Nós temos mais um testemunho de uma criança que tinha quadros de alergias. Como nós vamos passar para o sono reparador, muitas crianças têm alteração de sono, eu queria só colocar esse breve testemunho dessa criança que também sofria com alergias para vocês. Eu queria falar um pouco sobre todo esse cuidado e olhar, né, diferente que a doutora Thaís tem para com as nossas crianças e até mesmo para nós. Eu conheço a Thaís há muito tempo, mas em outubro de 2023 foi quando eu a procurei. Eu tenho uma filha, hoje ela tem 8 anos, mas é porque ela estava com 7. Ela estava com todas as ites possíveis e imagináveis. Ela tem, né, todas as ites desde muito bebê, muito pequenininha. Então ela toma corticoide há muito tempo, uma vida inteira quase, né? Pelo menos uns 6 anos ela toma corticoide. E quando eu procurei a Thaís foi porque ela tava com muito sangramento no nariz e aquilo saía coágulo. E eu fiquei muito preocupada, fui em outros profissionais, mas só me passavam um corticoide. Foi quando eu conheci, né, ou falei com a Thaís. E daí a gente olhou para esse lado, né, da mucosa intestinal, a desparasitação, e a gente fez o tratamento com a Helena. Mesmo que é criança, a gente tem que explicar para eles o porquê que a gente tá fazendo aquilo. E ela entendeu o porquê, porque ela também sofria muito. Tudo que ela fazia, o nariz dela sangrava. E sangrava a ponto de sair pelotas mesmo de sangue, assim, coágulo. E daí eu fiz em outubro com a Helena,
né? Toda a minha família fez a desparasitação, né? A gente fez um detox, depois a desparasitação. E para nossa surpresa, né? Até mesmo com a pediatra dela, ela sempre teve o IgE muito alto. E para nossa surpresa, em 2023, em novembro, quando eu fiz os exames dela, deu 249. Tava tudo muito bem. Eu vejo a diferença hoje na minha filha. Então, é um olhar diferente, é um olhar com cuidado, é um olhar com amor. E é assim, eu super recomendo e indico para todo mundo de olho fechado. É uma querida, né? A Helena pôde ter mais qualidade de vida, de fato era algo que para ela era bem desgastante, né? Então, sangramento, mas não era um sangramento comum, né? Como ela explicou. E o IgE é um dos marcadores de alergia. Criança que tem muita alergia vai ter IgEs muito altos, mas que por trás desses IgEs altos também tem intoxicações, parasitas envolvidos, tem outras questões ali, alergia alimentar, que precisa ser tratado. O remédio, ele vai tirar a crise ali imediata, mas a gente percebe que outras questões não são resolvidas e que está tudo ligado, tudo conectado, né? Então, fez, claro, que todos os processos, o passo a passo, né, para poder ter esse benefício. Vamos falar, então, aí um pouco do sono reparador, que é uma questão muito também, que eu recebo muito no consultório, mães, por criança com sono agitado, ou a criança que dorme pouco mesmo, né, não quer dormir, e isso vai impactar o quê? Na concentração, a irritabilidade, a criança extremamente irritada, porque se não dorme, se a gente fica uma noite sem dormir, a gente fica extremamente irritado. Pensa uma criança que não dorme com frequência. E tem uma outra questão também. Uma noite, se você não dorme, se a criança não dorme bem, não tem sono reparador, além dela ter alterações no sistema imunológico, porque a gente já tem vários estudos mostrando também a relação desse sistema imunológico, esse é um desse. Esse estudo foi bem interessante, ele é bem recente, de 2025 agora, da privação do sono com funções imunológicas, tá? Então, o sono, sim, é um imunomodulador. A gente precisa ter o nosso ciclo circadiano, precisa ter um sono reparador, não é só deitar e dormir. Esse sono precisa reparar órgãos, reparar células, o fígado precisa fazer o trabalho dele, de faxina no corpo, né? E para isso só com sono reparador. E nesse estudo, o indivíduo que foi privado de sono, né, que tinha essa alteração do sono, teve níveis aumentados de monócitos, que são células imunológicas, a gente vê isso no nosso exame de sangue, lá nos monócitos, que quer dizer também alteração intestinal, tá? Outras células imunes associadas à resposta inflamatória, e esses indivíduos tiveram semelhanças com pacientes obesos. Então, o que esse estudo concluiu? Que o sono não reparador, e às vezes uma noite mal dormida, uma noite, nós já temos prejuízos. Imagine uma vida, né? Dias, meses. Então, o sono não reparador pode desencadear obesidade, diabetes, doença cardiovascular a longo prazo, por cascatas inflamatórias, por alterações no sistema imunológico. Mas nós temos muitos outros estudos também mostrando a relação da alteração do sono, essa alteração do nosso ciclo circadiano, com a microbiota intestinal. E por quê? Olha aqui. Então, o papel da microbiota intestinal na qualidade e na saúde mesmo, tá? Estratégias alimentares para esse suporte na microbiota. Porque o nosso intestino, ele produz, as bactérias intestinais produzem também neurotransmissores, os mesmos que nós produzimos lá no cérebro. Então, nós temos produção de neurotransmissor por bactérias intestinais. Quando nós temos um intestino com bactérias benéficas, um intestino que está saudável, que produz ácido graxo de cadeia curta, né? Um intestino com bactérias produzindo serotonina, produzindo melatonina, triptofano e GABA, nós temos um equilíbrio no ciclo circadiano, um sono equilibrado, um sono saudável e reparador. Você sabia disso? Que o intestino tem relação com a qualidade do sono?
Então, muitas das crianças que têm sono agitado, lembrando, não é só o sono, às vezes, o problema dessa criança. Essa criança, às vezes, tem uma alergia respiratória, tem uma alergia alimentar, uma alergia de pele, dermatite. Essa criança tem problemas digestivos. Ela já tem uma alteração na imunidade intestinal. Se ela tem alteração na imunidade intestinal, ela não vai ter essas bactérias produtoras de substâncias benéficas para o nosso cérebro, para que tenha um sono reparador. Hoje, o manejo do tratamento intestinal é pautado principalmente em aumentar bactérias produtoras de ácido graxo de cadeia curta, butirato. É fazer uma modulação intestinal, é deixar um ambiente favorável para o crescimento dessas bactérias. Por isso que o tratamento não é só colocar a bactéria, não é só dar o probiótico, a gente precisa deixar um ambiente favorável para isso. E é um processo. Aqui, outra imagem mostrando que, dependendo do que nós temos aqui, o que acontece no intestino, se nós temos barreiras imunológicas intestinais, equilíbrio de bactérias, produção de neurotransmissores, de substâncias benéficas, nós temos saúde emocional. Saúde emocional. Agora, se nós temos desequilíbrio aqui nesse intestino, tudo que acontece nesse intestino via nervo vago, ele vai e ele volta, tá vendo? E aí nós temos o quê? Obesidade, alterações digestivas, doença inflamatória intestinal, alterações, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade e depressão, transtorno alimentar, desordens emocionais, doença, transtorno alimentar, que nós temos anorexia, bulimia, é transtorno alimentar. Mas esse transtorno pode estar sendo potencializado pelo desequilíbrio aqui do intestino. A criança que tem um comer compulsivo, come, não chega à saciedade, ela está com baixa bactérias produtoras de hormônios da saciedade, como o peptídeo YY, que é produzido por bactérias intestinais, por produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, a gente entende uma rota, e entende que, para tratar a causa, nós temos que trabalhar esse intestino, não tem como não trabalhar o intestino. E aí vai adiante, doenças hepáticas, quantas crianças com alterações já nas enzimas do fígado? Eu já vejo isso. E não são valores de referência somente. A referência é um dado estatístico em uma escala muito grande. Dentro do valor de referência eu tenho o paciente doente e eu tenho o saudável, dentro do valor de referência. Mas ali eu já consigo identificar que é um fígado que está mais intoxicado, que é um intestino que já está sofrendo. Esse quadro alérgico já está causando debilidades imunológicas, mesmo com o hemograma dentro dos valores de normalidade. O que é normal, depende, ali é um valor usado para medicamento. E a gente tem que avaliar isso. Outros fatores que estão relacionados a esse distúrbio de sono. Olha só, excesso de neurotoxinas por fungos e parasitas. Porque os parasitas, eles fazem os processos metabólicos deles normalmente no período da noite. É onde agita o sono. Oxiúrios faz isso, Ascaris lumbricoides faz isso. E fungos também, nós estamos vivendo uma era de uma disbiose, que é uma alteração não só de bactérias, mas de fungos, que é uma disbiose fúngica. Tem uma classificação que chama SIFO, é o supercrescimento de fungos no intestino. Não, aí tem a SIBO, que é o supercrescimento de bactérias, mas nós temos uma disbiose fúngica também. E fungos liberam toxinas, tem as micotoxinas, que são neurotoxinas. E aí essa criança agita. Essa criança pode estar infestada por fungos. Alterações digestivas, come muito antes de dormir. A criança que não tem saciedade, ela come, saco sem fundo, a gente fala, né? Não tem saciedade, como vai dormir? Se está com o estômago cheio, se está tendo sinalização para fazer processo digestivo, e essa digestão ruim, fica tudo fermentando, não tem como dormir. Então tudo isso, essas alterações digestivas, excesso de neurotoxinas, também vão causar distúrbios nesse sono. Então a gente precisa modular e tratar essas questões que são extremamente importantes. E o quarto pilar
desparasitação natural. Por quê? Porque quando nós temos quadros de doença, nós já temos parasitas envolvidos. E eu trouxe estudo para mostrar isso para vocês. Temos vários, tá? Trouxe aqui só 2, só para mostrar. Não precisa se atentar a um monte de termos, mas eu só quero destacar aqui, ó. Intestino saudável, lembra que eu mostrei que tá tudo juntinho? Olha aqui, ó, não vaza muitas coisas. A gente tem alimentos mal digeridos, tem o glúten aqui, tem bicho, mas tem substâncias benéficas. O que é benéfico, as células imunológicas reconhecem, pega e puxa. E aí a gente tem equilíbrio imunológico. Olha aqui, bonitinho, nem tem muita coisa, né? Quando nós vamos para o quadro da doença, olha as permeabilidades aqui. O intestino que vaza toxina. Olha o bicho aqui, ó. Euminto. Euminto são vermes, tá, gente? Vermes longos. Ascaris lumbricoide, oxiúrios, ancilostomas, vermes grandes, visíveis a olho nu. Olha ele aqui passeando. Só que se ele tivesse num quadro assim, ele não entra. Agora tá aberto, olha só, ele vai entrar. Só que não vai entrar só o bicho, o verme. Vai entrar o alimento mal digerido, vai entrar as bactérias patogênicas tóxicas, vai entrar o vírus, vai entrar um monte de coisa ao mesmo tempo. Olha o que acontece com o sistema imunológico. Mesmo não precisa entender os termos, para quem só queria mostrar a imagem. Maluco, o que você vê na imagem? Maluco, olha aqui. Um monte de coisa diferente desse quadro, ó. Aqui a saúde, aqui a doença. Aqui é um quadro de alergia alimentar e temos quadro também de uma doença celíaca. Doença. Tem bicho, tá? E aí, parasitas e disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias intestinais, pode causar ruptura na barreira. Além da barreira já estar aberta, eles abrem mais ainda o buraco. Eles pioram esse quadro de barreira. E isso faz com que alimentos mal digeridos entrem com maior quantidade e alergia alimentar. Tá? É aquela criança que hoje ela tinha alergia só ao ovo, por exemplo, amanhã ela tá o ovo, abacate, a banana, aí depois ela tá com mais 10 alimentos. Era aquela criança que eu mostrei para vocês no início. A alergia a um monte de alimentos. Será que todos os alimentos são ruins? Ou a criança está num quadro de muita disbiose e permeabilidade intestinal, onde está passando tudo, com má digestão? É isso. Então, quando a gente restaura, quando a gente fecha um pouco mais esse intestino, restaura a digestão, vai reduzindo os gatilhos, muda aquele exame de IgG. E outro estudo aqui para vocês, mostrando o nível sérico de IgE, o IgE, então, para alergias. Em alergia respiratória, estudo com pacientes com alto risco de infecção por eumintos, que são os ascaris, oxiúrios, esses vermes maiores. Olha aqui o que eles encontraram. Foram analisados 101 pacientes, adolescentes aqui, fase adolescência para adulto, ó, de 12 a 21 anos. O que eles acharam? IgE 660, não é o valor, é alto, já me chama atenção, já é um valor alto, tá? Mas tem crianças alérgicas que tá com IgE de 1000 e pouco, tá? Eosinófilos é um outro marcador também para alergias e para parasitas. 510. Eosinófilos acima de 3,5 já me chama atenção. E tem crianças com 6, com 7, acima de 7 parasitoses com toda certeza, tá? E aí o que eles avaliaram também? Fizeram IgE para ascaris. E quando eles fizeram esse IgE para ascaris, foi positiva em 74 tinha ascaris. Isso no exame de IgE, de ascaris específico. Quando foi fazer o exame de fezes, no exame de fezes só deu positivo em 34. Não deu positivo no 74. Então, ou seja, o teste parasitológico de fezes, porque eu ouço muito isso no consultório, eu atendo muitos pacientes que vêm com o teste parasitológico negativo, fala, doutora, não tenho vermes, tá? Detalhe, os vermes não ficam só no intestino, e o de fezes está avaliando do intestino. Parasitas vai para órgãos também. Nós temos parasitas e estudos de parasitas no fígado, pâncreas, rim, tireoide, relacionado com doenças alérgicas, autoimunes. Então, ele não fica só no intestino. Mas mesmo assim, vamos pensar no intestino, aqui no IgE mostrou ascaris, então o paciente tem ascaris, só que no de fezes, não, muitos deles não pegaram.
Então, a gente tem que ter outro olhar e tem outras, por isso que eu trato já parasitas, ainda mais em crianças. Criança, gente, está a todo momento pondo mão na boca, né, comendo coisas, não é só por isso, tá? Porque parasitas faz parte, todos nós temos. Qual é o problema? O problema é não termos o sistema imunológico bom e funcionante para controlar o parasita no lugar dele. Esse é o problema. Porque se o nosso sistema está funcionando bem, se está tudo bem, o parasita, ele vai entrar, só que ele não vai conseguir fazer ninho, ele não vai conseguir adentrar, passar no intestino e ir para uma corrente sanguínea e ir para um fígado, por exemplo. Ele vai ficar no lugar dele. Agora, se a criança está com o intestino totalmente permeável, cheio de buracos, esse parasita vai fazer a festa em muitos lugares. Então, essa é a questão. E aqui, ó, mais um estudo mostrando a relação da giardia. A giardia é um protozoário muito comum, tá? E a giardia, ela causa destruição dessa barreira. Tá vendo aqui que tem que estar juntinho para ter a saúde? Quando tem a giardia, ela rompe e ela faz o intestino ficar permeável, tá? Ela rompe, ela causa aumento da permeabilidade intestinal. Então, a giardia, muito comum no intestino, ela agarra nas mucosas. A transmissão é por água, alimentos contaminados com um cisto. Muitas diarreias crianças têm, mais amareladas, com eliminação de gorduras. Fezes com eliminação de gorduras. Eu vou tratar giardia. Às vezes vai fazer exame e não vai vir a giardia. Mas a giardia está lá, tá? Então, tem que tratar. Como que a gente trata a giardia na desparasitação natural? Vou trazer a dica para vocês aqui, de como fazer. Claro que o manejo, ele é muito mais intenso, mas já vou trazer dicas práticas, que você já vai começar a ter uma luz e já começar a trabalhar aí em casa com os filhos de vocês. Dor abdominal, falta de apetite, insônia, irritabilidade, deficiências de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. D, E e K. Essa criança, às vezes, vai estar suplementando vitamina D e a vitamina D dela está sempre lá embaixo. Por quê? Porque ela está perdendo por conta da giardia, tá? Falta de atividade da lactase. Crianças com intolerância à lactose, ó a causa, pode ser giardia, porque ela afeta a atividade da lactase, que é a enzima que quebra esse açúcar. E alterações cognitivas em crianças. Já temos estudos da relação de giardia com alteração cognitiva. Olha para onde vai, né? Então, a desparasitação natural faz parte do meu protocolo de tratamento. Modulação intestinal, suplementos e imunomoduladores. Agora é aquele momento de você pegar papel e caneta, corre, pega papel e caneta. Por quê? Tem muita dica aqui, tem muita coisa para vocês da prática. Porque o suplemento não foi à toa que eu deixei por último aqui. Por que eu deixei a suplementação no 5º pilar? Porque não adianta você suplementar, você colocar coisas num organismo que está todo intoxicado, com excesso de bactérias tóxicas, com intestino permeável, que esse organismo não vai conseguir absorver. O intestino é um órgão que faz a absorção das vitaminas. O fígado faz a metabolização desses nutrientes e processo digestivo. Não adianta eu só colocar o suplemento sem restaurar, sem deixar esse organismo preparado para isso. Então, é a mesma coisa de fazer a limpeza da casa. Você passa cera na casa suja? Não, ninguém faz isso. Se você se mudou de casa, você vai chegar com todos os seus móveis lindos lá na casa, toda suja de obra? Não. Nós vamos primeiro limpar a casa. É um pensamento lógico, mas não é o que é feito na prática clínica, nos quadros de alergias, nos quadros de alteração de sono. Qual é o suplemento que eu posso dar? Teve essa pergunta, né? E é claro que o suplemento e o nutriente, ele faz parte, mas ele não é o primeiro passo. Então aqui nós vamos entender que nós temos que fazer a modulação do intestino, baixar cargas parasitárias para depois dar o suplemento. E aí, papel e caneta, hein? Vamos lá.
para restaurar a permeabilidade do intestino. Eu gosto muito, eu trago sempre em quase todas as minhas aulas. Se você já assistiu mais que uma aula minha, você já sabe dessa imagem. São os 6 R's para restaurar a permeabilidade do intestino, que é fechar os buracos. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Remover. Ó, retirar é o primeiro passo, não é colocar, tá? Retirar. Remover coisas tóxicas. Depois eu vou reparar a mucosa do intestino. Vou recolocar algumas substâncias, enzimas, alimentos que têm mais enzimas digestivas. Vou reinocular. Reinocular, aqui é o pré-biótico e o probiótico. Olha qual é o passo do probiótico, gente. Não é o primeiro, é o quarto. Entende? Depois eu vou reequilibrar e reavaliar. Os 6 R's para permeabilidade intestinal. Coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Então, é um período que normalmente eu faço dentro de uma semana, é o suficiente, tá? E aqui não importa se a criança tem alergia. Claro que os alimentos alergênicos da criança têm que ser tirados sempre. Mas, mesmo que a criança não tenha um teste para alergia ao glúten, por uma semana vai retirar glúten, retirar leites, retirar castanhas, retirar grãos, todos os alimentos mais alergênicos. Por quê? Porque eu quero restaurar. Quando eu quero restaurar, eu tenho que tirar os alimentos de difícil digestibilidade e aqueles alimentos que têm uma propensão maior a causar um desequilíbrio imunológico do intestino. Mas é um período curto e que faz uma diferença muito grande. É nessa fase aqui. Óleo de orégano e gengibre é muito bom para esse período, para patógenos, por exemplo. O orégano, que você pode usar a erva mesmo de orégano, né? Ideal que seja mais o orégano fresco, tá? Ele combate giardia. Orégano, hortelã combate giardia. Então, orégano é muito bom porque ele é antiviral, antibacteriano, antifúngico. E o gengibre, ele mata bactérias tóxicas. Então, a gente pode usar nessa fase de remover. Reparar, uma dieta não irritativa. Aqui, ó, coloquei sem laticínios, sem glúten, sem cascas e sementes, porque nas cascas e nas sementes nós temos lectinas. E as lectinas, no organismo que está mais alergênico, mais debilitado, ele causa reação imunológica, às vezes por confusão, porque o organismo já está com muita coisa, então ele acaba confundindo o alimento com a substância mais tóxica. Bom, então a gente retira nesse período. Grãos e castanhas também retiramos para conseguir reparar essa mucosa. E eu uso substâncias de reparo de mucosa, como caldo de ossos, vou colocar aqui para vocês, porque tem receitinha. Para quem está lá no nosso grupo, encaminhe essa aula enquanto ela está aqui, disponível ao vivo, né, para vocês, porque lá no nosso grupo depois eu vou colocar para vocês essas informações. Vocês vão receber essas informações aqui, tá bom? Nós vamos usar caldo de ossos aqui, no reparo de mucosa. Recolocar enzimas, aqui, claro, precisa de avaliação, de prescrição, né? Mas nós temos alimentos ricos em enzimas digestivas, como o mamão, que tem a papaína, que é uma enzima, que ajuda a fazer digestão proteica, né? Tem o abacaxi rico em bromelina, que é uma enzima. Então, a gente pode usar mamão e abacaxi para ajudar a fazer essa recolocação de enzimas. Reinocular pré-bióticos e probióticos e reequilibrar estilo de vida e sono. Esses passos precisam ser feitos, tá? E aí, aqui, coloquei para vocês a dica de como retirar toxinas, como metais tóxicos, compostos tóxicos, pela clorela e espirulina, tá? Clorela é uma alga, clorela e espirulina são algas. A clorela retira mercúrio. Para criança, coloquei para criança aqui, 1 colher de chá 2 vezes ao dia. Qual o período que eu uso? Normalmente dentro dos processos, tá? Nada para sempre, que a criança fica e toma, nunca mais para. Não é assim, o nosso organismo ele tem momentos e fases corretas. Então, durante os processos de limpeza, ali 15 dias, às vezes a criança tem um nível de intoxicação um pouco mais alta, 30 dias, tá tudo bem. Tá? Espirulina retira toxinas do organismo e do fígado. Também 2 colheres de chá 2 vezes ao dia. E o coentro, eu gosto muito do coentro, embora ou a pessoa ama o coentro ou ela detesta o coentro, né?
ele tira alumínio. Alumínio, muitas crianças com alterações emocionais, toxinas cerebrais, dificuldade de concentração. O alumínio se aloja muito no cérebro. Então, o coentro é extremamente importante para a gente tirar alumínio, tá? Então, eu gosto bastante, ó, 15 dias coloquei aqui, comer como salada. Então, é tentar comer o máximo possível de coentro. Tenho crianças que quando eu estou em tratamento, tratando a criança, claro, às vezes a criança não vai comer o coentro na quantidade que eu preciso, eu prescrevo na forma de tintura de coentro, tá? Para essa criança. E aí, nós temos aqui dicas de aloe vera, tá? Hoje nós temos, gente, aqui nada comercial, tá? É só porque é uma aloe vera que foi a primeira, eu uso há muito tempo, mas hoje nós temos várias marcas. O que é importante? Tem que ser aloe vera sem aloína, extremamente importante, tá bom? Para que você não tenha compostos tóxicos. A aloe vera, ela é cicatrizante, acalma, recupera a mucosa intestinal. Parte de recuperação de mucosa, gosto de usar aloe vera, mas se você não tem como usar aloe vera, faça caldo de ossos. Caldo de ossos é riquíssimo em glicina, que é um aminoácido que aumenta a glutationa no fígado. Glutationa é o maior antioxidante que nós temos no corpo, ele é incrível. Então, se você fizer caldo de ossos, é fácil, é barato, dá para você fazer, você vai conseguir recuperar a mucosa intestinal do seu filho em poucos dias, tá? Então, faça de pé de frango, eu faço de osso buco, ele tem muitas vitaminas, minerais, colágeno natural, é simples de fazer, caldo de ossos. Eu faço na panela de pressão, acelera um pouco, mas panela de pressão eu deixo 2 horas, então eu pego pé de frango ali, coloco uma quantidade boa, coloco vegetais, né? Coloco temperos naturais, bastante ervas, coloco salsão, coloco outros vegetais ali, porque vai cozinhar por 2 horas na panela de pressão em fogo baixo. E de vez em quando você tem que abrir a panela para completar com água, tá? E aí você vai ver que ele vai ficando mais denso, né? E aí depois eu congelo em forminhas de gelo esse caldo de ossos e todos os dias, por pelo menos uma semana, vale a pena usar. Pelo menos uma semana, quando a gente está dentro dos processos, 50 ml de caldo de ossos 2 vezes ao dia. Você pode colocar nas sopas, pode colocar num caldo que você vai fazer de legumes, você acrescenta o caldo de ossos, ou deixa descongelar da noite para o dia, num copinho as forminhas, uns 3, 4 cubinhos de gelo, e você coloca para a criança tomar mesmo. Tem criança que toma. Os meus filhos eu gosto de misturar, dificilmente eles tomam o caldo de ossos mesmo, puro. Sempre tá ali junto na alimentação. Mas é incrível, tá? É algo restaurador de mucosa intestinal, fácil e barato. Enzimas digestivas, olha o efeito baiacu, né? O efeito baiacu vocês conhecem? É assim, ó, comeu, fica igual o peixe, né? Estende, barrigão, distensão por não conseguir digerir o alimento. E aí, quais enzimas que eu gosto? Claro que é muito individualizado, tem caso a caso, mas eu trouxe aqui uma dica do que eu mais utilizo na prática clínica: digestão de amido, alfa-amilase, lipase para gorduras, papaina, bromelina e protease, vai fazer digestão de proteínas, vai ajudar nesse processo digestivo, mas tem a forma natural, tá? Enzimas naturais de alimentos, como por exemplo, o mamão, que tem a papaina, a abacaxi, a bromelina. Você pode usar a erva espinheira santa, que ela vai aumentar a acidez do seu estômago para digerir proteínas. Lembra que eu falei que hoje está muito difícil ter um estômago com pH 2,5, 3? Então, muitas crianças têm alergia alimentar por má digestão proteica. Olha só, não é importante, como não é só dar o alimento. Ah, tem que comer proteína. Claro que temos. Mas adianta comer um monte de proteína se não está digerindo? Não adianta. Então, nós temos que trabalhar a causa, tá? Então, espinheira santa, guaçatonga, alecrim. Alecrim é muito bom para o processo digestivo. Pode mastigar uma folha de boldo, de louro, de ora pronobis, que vai auxiliar nessa restauração natural digestiva, tá? Então, tem bastante coisa, né? E o quarto passo dos probióticos, né? A gente pode fazer naturalmente com o repolho ali macerado, que ele é uma fonte riquíssima
de lactobacillus acidófilos. Então, a gente tem, eu coloquei aqui, ó, vocês vão cortar, socar, espremer num pano para extrair o sumo, vai extrair o sumo do repolho, tá? Vai tomar em jejum 30 ml se for criança e 60 ml se for adulto, por 3 dias consecutivos, durante o processo ali de limpeza, de desintoxicação. E prebióticos, fibras. Prebióticos é o quê? Prebiótico é o que as bactérias benéficas do intestino se alimentam. São as fibras. Fibras que vêm de frutas, verduras, legumes. Às vezes a criança é muito seletiva, não come de forma nenhuma. A gente faz caldo de ossos, a gente faz caldo de legumes, mas tem esse composto, eu gosto muito, eu trouxe para vocês porque eu quero coisas práticas também e ajudar. O floranil, não sei se vocês conhecem, mas ele é um fermentado já de frutas, verduras e legumes. Então é bom para criança que tem alta seletividade mesmo para esses alimentos, para você começar para usar. Ele é uma fonte pré-biótica, tá? Temos outras coisas também, tem muitas outras coisas, gente, aqui. Realmente o nosso tempo aqui é curto para muito conteúdo, né? Vocês concordam? Tem aí, quem tá aí no chat, daqui a pouco, eu tô por fora aqui das perguntas, mas o pessoal tá interagindo bem aí no chat, daqui a pouco vamos colocar aqui para mim algumas dúvidas, mas é realmente bastante coisa. Uma outra coisa que eu gosto muito, trouxe para vocês, não podia faltar, é a biomassa de banana verde. Biomassa de banana verde, depois eu vou detalhar lá no grupo para vocês vão receber, mas por que ela é importante? Porque ela é riquíssima em amido resistente, ela aumenta bactérias benéficas do intestino, ela reduz o nível de açúcar no sangue para crianças que estão já com hiperglicemia, com resistência à insulina. Ela é incrível, gente, incrível, e a gente pode colocar em coisas doces, em coisas salgadas. Eu faço biomassa de banana verde com feijão, por exemplo, né? Eu sempre tenho congelados em forminhas de gelo, ponho no feijão, posso pôr em caldos, posso engrossar o caldo de ossos com biomassa de banana verde, posso usar a biomassa de banana verde também para fazer shakes. Eu gosto muito de fazer o leite de coco natural, bebida de coco, né? Eu faço em casa para os meus filhos, o de coco e o de aveia. E aí eu faço com biomassa de banana verde, tá? Também acrescentando ali. Então, biomassa de banana verde riquíssimo. Temos a maçã cozida, a papa de maçã. Temos vários estudos já mostrando da papa de maçã, porque a maçã, quando a gente faz ela tem que ser cozida, tá? Lentamente, por 1 hora. Nós temos pectina. Ela é rica em pectina. Pectina é uma fibra alimentar que vai aumentar muitas bactérias intestinais benéficas, saúde intestinal, é longevidade, vai ajudar para quadros alérgicos, quadros de sono agitado. Façam, são receitas simples e curadoras mesmo. De fato, é incrível a papa de maçã também para restauração intestinal mesmo, de modulação. Coisa simples. E aqui eu trouxe algumas dicas para reduzir parasitas. Ervas antiparasitárias, que você pode começar a fazer. Claro que desparasitação não é só o chá e desparasitou, a criança está livre. Não é isso só. Lembra que a gente tem que ter restauração de imunidade intestinal, órgãos que consigam lidar com as toxinas que os parasitas liberam, mas a gente consegue já baixar a carga parasitária, né? Então, é tudo muito alinhado, onde a gente tem desintoxicação, a modulação do intestino, aumento da imunidade intestinal, a desparasitação, para depois a gente conseguir nutrir essa criança, suplementar. Só que só de já fazer esses processos, a criança já muda um quadro, ela já está em outro quadro clínico. Então, claro que quando eu faço as mentorias, tenho as aulas mais específicas para isso, a gente consegue detalhar e fazer o passo a passo. E aí eu trouxe o cravo da Índia, a artemisia, né, para ajudar a baixar a carga parasitária. Vai ter a receitinha para vocês lá no grupo de como fazer esse da erva, né? A erva de Santa Maria também, que é riquíssima aí em compostos antiparasitários, que a gente pode fazer para baixar essa carga parasitária dessa criança, tudo depois de melhorar a imunidade desse intestino, tá? E aí, quando a gente pensa na suplementação, aí sim,
nós vamos já ter feito todo o processo. E aí nós temos estudos mostrando a relação da vitamina D com as alergias, né? Quando a criança tem suficiência de vitamina D, a gente tem uma microbiota diversa, a gente tem tolerância imunológica. Aqui, ó, uma criança que tolera a exposição alimentar de alimentos mais alergênicos. Quando ela não tem vitamina D, tem desequilíbrio das bactérias intestinais, quando ela é exposta, mesmo por contato, essa criança reage, porque ela não tem imunidade intestinal. Então entenda, se para você está fazendo sentido tudo isso, se para você, né, que já tem o filho em casa, já fez outras coisas, tem as alergias, sono conturbado, todas essas alterações, ele fala assim, doutora, nunca fiz um processo de limpeza desse intestino, de desintoxicação, de modulação desse intestino, das bactérias, da microbiota, restauração digestiva, desparasitação natural. Às vezes você pode até ter dado um chá antiparasitário, mas você fez as outras partes, você já teve esse olhar. Isso é importante, fundamental, porque é tratar a causa. Então, se para você está fazendo sentido tudo isso que eu estou falando, é o caminho que você tem que seguir. Você tem que começar esse caminho. Se você só está no uso das medicações, que as medicações têm ali o seu lugar, claro que tem. Mas se você já está há anos com essa criança, com vários sintomas, só na medicação você só está tratando o sintoma pontual. A causa está ficando cada vez mais intensa. Outras coisas vão aparecer e você sabe disso, porque já estão aparecendo outras coisas. O que começou antes só com uma alergia, hoje já está com uma alteração intestinal, uma alteração de concentração, uma irritabilidade. Começaram outros sintomas a aparecer. Então, se para você está fazendo sentido tudo isso que eu estou falando, fique aqui. Fique aqui porque nós temos coisas boas para vocês. Porque faz sentido. A suplementação ela é importante, mas ela não é só isso, não é só suplementar. A suplementação é a última coisa. Tá? Temos outras coisas antes. Olha aqui, ômega 3, esse estudo mostrou a utilização do ômega 3 e vários micronutrientes como vitamina D, vitamina A, para redução de respostas alérgicas. Vitamina E também, na forma de alfa-tocoferol, para redução das alergias. É a famosa ADIK, ADEC, né? E a vitamina K também, mas parece estar mais relacionada à forma K2, com a imunidade. Então, a gente faz as suplementações, são importantes, mas o organismo precisa conseguir absorver e metabolizar esses nutrientes. E aí, a gente tem aqui também, desde a mãe, olha lá, desde como estava a saúde dessa mãe, como essa mãe estava com a microbiota intestinal, com os nutrientes, a criança cursa, olha, de uma forma saudável, até a fase adulta e idosa. Quando essa mãe já está toda inflamada, com desequilíbrio, sem nutrientes, a criança também já tem uma propensão muito grande às alergias, dermatites, ó, até a fase adulta. Então, nós precisamos corrigir isso o quanto antes. Aqui eu trouxe para vocês uma dica de alguns probióticos, mas lembrando que o probiótico não é o primeiro passo. Mas depois que você já fez processos de desintoxicação, de limpeza, já está melhor, desparasitou, o probiótico vai ser muito bem-vindo para os quadros de alergia alimentar. Algumas bactérias, as bifidobactérias, né, importantes de intestino grosso, alguns lactobacilos, acidófilos, outras cepas de lactobacilos, para alergia alimentar. E para a saúde emocional, nós temos também um pool. O que os estudos mostram? Que nós temos que usar diversidade, não pode ser uma cepa só, é diversidade, tá? Então aqui um pool de lactobacilos com enterococos e um pool de bifidobactérias com ômega 3 aqui, olha só, né? 1 grama 2 vezes ao dia, a gente já vai reduzir as alterações também emocionais dessa criança. Mas o mais importante é a gente entender que não é só tratar ali o sintoma, a gente precisa tratar a causa. E aí nós temos que ouvir os nossos filhos. Ouça o seu filho.
Perceba os sintomas que ele tem. O corpo dele fala e mostra. Não é normal ter as ites de repetição, a barriga sempre distendida, muitos gases, dor abdominal, o intestino irregular. A gente precisa tratar as causas. Então observe, ouça, fique atento, veja as alterações emocionais que começam a aparecer. Está mais irritado, o sono está mais agitado. Pequenas mudanças, nós conseguimos grandes resultados. Porque não é uma fórmula mágica, onde a gente entra com um nutriente, algo específico, para mudar a vida, né? Nós temos que ter uma estratégia, temos que ser mais assertivos. Nós precisamos trabalhar as causas. Nós precisamos seguir um caminho. E na minha prática clínica, que eu já tenho trabalhado muito com crianças, com autismo, com TDAH, com alterações emocionais bem intensas também, com disfunção digestiva. Crianças com autismo, normalmente, ela tem disfunção digestiva. Ela tem alteração do intestino, ou intestino muito preso ou muito solto, muitos gases, porque tem disfunção vagal, tem desequilíbrio das bactérias intestinais, tem parasitas envolvidos, tem toxinas indo para o cérebro também, que estão exacerbando os sintomas. Então, nós temos a doença, a criança alérgica, ela tem a dermatite, ela tem a alergia alimentar, mas muitas coisas estão sendo potencializadas por essas toxinas. Então você precisa ter uma rota diferente. Se você que está aqui comigo, até agora, né, nós temos aí, já perdi o tempo, quando nós passamos de 1 hora já, 1h30, né? De aula, se você está aqui até agora, é porque fez sentido para você. É porque alguma coisa você ainda não conseguiu identificar, não fez ainda. Você precisa fazer os processos de modulação desse intestino que não se resume em dar só probióticos. Você precisa desintoxicar, desparasitar. E para isso, para você que fez sentido, eu tenho um método, eu tenho, é o que eu faço na minha prática clínica, é o que eu atendo dos pacientes do consultório. Mas nem todo mundo tem a possibilidade de estar comigo no consultório, na consulta individual, ali, porque não é uma consulta só. Quem fez tratamento aqui comigo sabe. São pelo menos 4 consultas para eu tratar a criança dentro desse processo. Nem todo mundo tem condições de estar ali comigo no atendimento individual. Então, para isso, eu já há mais de 5 anos tenho trabalhado com mentorias, onde eu explico o passo a passo, onde eu tenho o meu protocolo já validado, já testado, já com resultados clínicos, para te ensinar. Então, se para você fez sentido, nós temos hoje o lançamento da nossa mentoria infantil para restaurar imunidade, equilíbrio metabólico, fazer os processos da desintoxicação, você entender mais da desparasitação. Não é só fazer o protocolo, gente, não é só você ter o protocolo. Você precisa entender, você precisa saber o que está acontecendo, reconhecer no sintoma do seu filho. Cada aula ali da mentoria, às vezes eu estou por 1 hora, 2 horas em cada tema. A gente tenta fracionar o máximo possível, mas eu já tenho feedbacks maravilhosos de famílias, porque não é só com a criança. Embora hoje o lançamento é infantil, quem faz é a família junto, porque é transformador. Os princípios são os mesmos, a base. Então, para você que está aqui comigo até agora na live, nós temos o lançamento da mentoria infantil. A mentoria está gravada, onde as aulas são liberadas gradativamente, explicando os processos de desintoxicação, os processos de modulação do intestino, de desparasitação natural com as crianças. E eu explico também quais nutrientes eu uso, qual a dosagem. Claro que não substitui uma consulta isso, mas já são muitos conhecimentos e muitos passos que você já pode começar a mudar a história do seu filho, a história da família, porque é a família que está junto. Muitas aulas disponibilizadas para vocês. A aula é disponibilizada gradativamente para que vocês possam fazer e acompanhar
e vocês têm acesso ao suporte nutricional da minha equipe para dúvidas. Isso faz parte, né, para que vocês tirem dúvidas. Onde eu vou ensinar os passos da limpeza, da desintoxicação, da desparasitação natural e as dicas dos nutrientes ali para vocês nas aulas liberadas gradativas, com muito mais aulas de conhecimento, porque tem muito conteúdo. Mas hoje vocês já puderam ver, eu já trouxe para vocês aqui o que eu faço na prática, porque vocês já vão poder experimentar algumas coisas. Então isso é ótimo. Mas tem aquela pessoa que já está há muito tempo, né? A gente sabe disso. Muito tempo já trabalhando com essa criança, sem ter muito sucesso, não sabendo para onde ir. O conhecimento ele é libertador porque a gente não sabe para onde a gente tem que ir. Para você que quer ir além, para você que quer começar esse caminho de restauração, tratar a causa. E para você que é adulto e fala, doutor, e para mim, né? Quero para mim também. Quero também, sou adulto, mas preciso restaurar a imunidade, tenho várias alterações emocionais, de sono, de digestivo. Lá no nosso grupo a gente vai colocar as outras opções, porque eu trabalho muito com adultos também, tá bom? Então, temos o link também aqui na descrição do YouTube, também aqui no YouTube tem o link para você que quer ir além, que quer dar um passo a mais para tratar e restaurar a saúde do seu filho. Bom, tem o link aqui no YouTube. Gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa aula e se você quer restaurar a saúde do seu filho e da sua família, quer dar um passo a mais, te vejo na mentoria.